Continuando a série Compras e Administração de Materiais, hoje nós vamos falar de previsões em séries temporais, um assunto muito importante para quem trabalha com estoque de materiais e projeção de vendas, por exemplo, loja de materiais para construção, ou então qualquer loja que trabalha com estoque de materiais e projeções de vendas. E o que seria previsões em séries temporais? Nada mais é do que uma previsão, uma projeção de quanto nós vamos vender nos próximos dias, nos próximos meses, de acordo com valores passados, de acordo com o que nós fizemos no passado, em dias anteriores, em meses anteriores. Com isso a gente consegue fazer ali mais ou menos uma previsão de quanto nós vamos precisar estar disponível para os próximos meses. Isso se chama previsões em séries temporais. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como é que calcula isso em vários métodos, com vários métodos para você entender o que seria previsões em séries temporais. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta, anote bem todos os métodos de cálculo que nós vamos ensinar aqui. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. Deixe o like aqui no vídeo também, se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. E vamos lá falar tudo sobre previsões em séries temporais. Já vamos começar com um exemplo prático aqui. Eu coloquei que uma loja de materiais de construção listou a venda mensal de sacos de argamassa AC2 desde o início do ano. Então, em janeiro deste ano, vendeu 240 sacos de argamassa, em fevereiro vendeu 262, março vendeu 282 e abril vendeu 278. Com isso, a gente quer fazer uma projeção de vendas no próximo mês, no mês de maio, que seria aqui no mês de maio, ou até mesmo nos próximos meses. E isso é muito importante para quem trabalha com estoque de materiais, com projeções de vendas, para calcular estoque mínimo que nós falamos em vídeo anterior, para determinar o ponto de pedido também de materiais. A gente vai precisar ali de uma média do consumo mensal e para isso é muito importante ter uma previsão em série temporal. Então eu tenho aqui um controle de vendas, isso eu tenho que ter, tá? Um controle de vendas mensal aqui desde janeiro e agora eu quero ter mais ou menos uma ideia de quanto que eu vou vender no mês de maio. Então vamos lá, existem algumas técnicas para fazer isso, mas é tudo com base em média. A primeira é o método da média móvel aritmética. Então a média aritmética nada mais é do que eu pegar um, somar com outro e dividir por 2. É basicamente isso. Então eu fiz aqui, para o mês de maio, em relação ao mês de abril e março, uma média entre os valores de abril e março. Então, abril 278, março 282. Então, eu pego aqui, ó, 278 mais 282 e divido por 2, porque eu estou fazendo a comparação de apenas 2 meses. Isso dá uma média de 280. Então, é um método de se fazer utilizando simplesmente a média aritmética. Consigo fazer com mais meses? Consigo. Por exemplo, se eu quiser fazer por 3 meses, né, uma precisão talvez um pouco maior, vou pegar valores de abril, de março e de fevereiro, que vendeu 262. E aí eu somo também esse valor de fevereiro agora, 262. Só que agora eu divido por 3, porque são 3 meses, média aritmética simples, e aí eu tenho o valor de 274. Então é uma projeção, uma previsão aí de vendas que eu vou fazer no mês de maio, 274. Aí você vê aí o que você quer adotar, né? De repente um valor mais alto a favor da segurança, e assim por diante. Se eu quisesse somar também janeiro, eu fazia uma soma dos 4 e dividia no final por 4, que aí eu teria também uma média aritmética em uma previsão para o mês de maio. Esse é o método da média móvel aritmética. A gente tem também o método da média móvel geométrica, que é uma outra forma de se fazer uma média também, média geométrica. Então, a gente vai pegar os valores, novamente, do mês de abril, 278, e do mês de março, 282.
certo? Só que agora não vai mais somar e dividir por 2. A gente vai multiplicar os dois e fazer a raiz quadrada do resultado. 278 vezes 282 vai dar um número x. Essa raiz quadrada desse resultado dá 280. É um outro tipo de média aí que a gente consegue fazer também. Consigo fazer para mais meses? Consigo. Eu pegar agora o valor do mês de fevereiro, lembra? 262? Agora eu multiplico os 3, só que agora eu não vou fazer mais a raiz quadrada. A raiz quadrada, não tem um número aqui, mas é o número 2 aqui, aqui fora da raiz. Aqui eu já tenho o número 3, raiz cúbica, né? A raiz cúbica desse resultado. E aí seria 274. Você vê que são resultados bem parecidos com o método da média aritmética, tá? Então, assim por diante também, se eu quisesse fazer com o mês de janeiro, eu multiplicava os 4 e fazia a raiz quarta do total, tá? Sempre multiplicando assim, ok? Então, esse é um outro método da média móvel geométrica. Tem mais um método? Tem, o método da média móvel ponderada. Agora, isso é muito importante. Eu tenho que... Aqui não importava a ordem, tá? Pode prestar atenção, não importava a ordem, tanto é que eu comecei de trás para frente. Comecei aqui de abril, 278 mais 282. Comecei de baixo para cima, não importava, tá? Se eu fizesse ao contrário, ia dar o mesmo. Se eu fizesse 282 mais 278 dividido por 2, você não concorda que daria o mesmo? Na média ponderada, na média geométrica também. Se eu invertesse aqui, multiplicasse 282 vezes 278, fazesse a raiz quadrada, daria no mesmo. Mesma coisa se eu invertesse esses valores aqui e fizesse a raiz cúbica, também daria no mesmo. Só que agora, a média móvel ponderada, eu não posso inverter, tá? Porque aí eu vou ter uma precisão diferente, tá? Então, eu comecei agora através do mês de março, tá? Eu vim daqui para baixo. Eu comecei de março para cá, escolhi 2 meses para fazer, março e abril. Só que agora eu não vou começar por abril, eu começo por março, tá? Que é 282 e abril 278. Aí o que eu tenho aqui? Eu vou pegar o mês de março, a quantidade de vendas, multiplicar por 1, que foi o primeiro mês que eu estou fazendo essa conta, somar, abre parênteses, o mês de abril, agora o próximo mês, e multiplicar por 2, que é o segundo mês que eu estou fazendo essa verificação. E dividir por 3, porque 1 mais 2 aqui, 3. Isso é a média ponderada, matemática básica. Então, fazendo essa conta, eu tenho também 280, um outro valor igual em relação à média aritmética e à média geométrica. Agora, eu posso fazer em relação a meses anteriores? Posso também. Esse aqui é o valor de fevereiro. Fevereiro vezes 1, que é o primeiro mês que eu estou verificando. Mais mês de março, 282. Agora vezes 2, que é o segundo mês que eu estou verificando. Mas a quantidade de abril, 278 vezes 3, que é a quantidade... o mês que eu estou verificando, dividido por 6, que é 1 mais 2 mais 3. Dividido por 6 agora eu vou ter 277, que é uma previsão aí para o mês de maio. E assim por diante também. Se eu quisesse fazer com janeiro, era a quantidade de janeiro vezes 1, mais a quantidade de fevereiro vezes 2, a quantidade de março vezes 3, a quantidade de abril vezes 4. Só que aí, como entraria o número 4 aqui, ia somar mais 4 aqui, eu dividiria o resultado por 10 e assim eu também teria uma previsão para o mês de maio. Então é assim que a gente calcula, né? Faz uma previsão aí em séries temporais para a gente saber quanto de produto a gente vai consumir nos próximos dias. Eu estou fazendo em meses, mas pode ser em dias, pode ser em anos, tá? Em semestres, em bimestres, o que a gente quiser fazer dá para ser feito com esse método. Lembrando que esse método não está considerando fatores de descontinuidade, ou seja, sazonalidade. Tem meses que determinado produto eu acabo vendendo mais, né? De repente, eu reparo que no mês de dezembro eu vendo uma maior quantidade daquele produto em relação a outros meses.
aí tem uma diferença aí na média, né? Dá um valor diferente na média em que eu não estou levando isso em consideração. Estou tirando aí o fator de sazonalidade. Então, essa previsão em série temporal, como eu comentei, é muito importante aí para quem trabalha com estoque, para quem trabalha com cálculo de estoque mínimo, determinação do ponto de pedido, dentre outras situações que nós precisamos calcular trabalhando com compras e administração de materiais. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e entendido como nós fazemos previsões em séries temporais. Convido você a conhecer o nosso projeto de consultoria. O link de preenchimento está aqui abaixo na descrição. Preencha lá se você tem alguma dúvida em particular, alguma pergunta em particular para fazer para a gente, e com certeza nós vamos te ajudar. Só preencher lá que nossa equipe entra em contato com você para agendar a nossa consultoria. Seja por uma obra que você está fazendo, um problema que você tem aí na sua casa, uma ajuda em alguma coisa, entre em contato com a gente que a gente vê a melhor solução para ajudar você. Convido você também a seguir lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que para você acompanhar um pouco mais de perto os nossos trabalhos, acompanhar-nos também na RVCast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e aqui no YouTube também, um podcast muito bacana. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, isso é muito importante para a gente, dar o like aqui no vídeo também, se esse conteúdo fez sentido para você e você curtiu, deixa o seu comentário também sobre o que você achou desse conteúdo, se você está com dúvida em alguma coisa a respeito de compras e administração de materiais, ou outra pergunta que você queira fazer, deixa aqui nos comentários. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos num próximo vídeo.